vai, Copom vem, a sua cabeça ainda está confusa sobre o que acontece na renda fixa com os movimentos da Selic? Eu te ajudo! Nessa escola de investidores você vai entender o que acontece com os títulos de renda fixa quando a taxa de juros sobe ou cai. Vem comigo! Primeiro, é importante ter uma ideia do que é a taxa Selic. Ela é a referência da taxa de juros do nosso país e funciona como um estímulo ou para o consumo ou para a poupança. Ela é usada como uma forma de controlar a inflação a partir desses estímulos. A cada 45 dias, o Comitê de Políticas Monetárias do Banco Central, o Copom, se reúne para definir qual que vai ser essa taxa. A gente explica melhor nas escolas de investidores sobre o Copom, que estão disponíveis na nossa playlist e saem sempre depois da reunião do Copom. E como funciona a renda fixa então? Nesse tipo de investimento, você empresta o seu dinheiro para uma instituição ou projeto ou até para o governo e em troca você recebe, num prazo determinado, o seu dinheiro de volta mais juros. Um investimento em renda fixa pode ter 3 tipos de remuneração ou de cálculo da taxa: pós-fixado, pré-fixado ou indexado a alguma outra taxa, como o IPCA, por exemplo. Os títulos pós-fixados rendem um percentual de uma taxa. Por exemplo, 100% da Selic, que é o tema do nosso vídeo. Se a Selic está em 12% ao ano, um investimento que rende 100% da Selic rende, nesse momento, 12% ao ano ou 1% ao mês. Mas se na próxima reunião do Copom a Selic cai para 11% ao ano, o investimento passa a render automaticamente o equivalente a 11% ao ano todos os dias. É por isso que a fixação da taxa é posterior ao investimento. Você só sabe efetivamente quanto vai ser durante o período do rendimento e não antes dele. Esse tipo de título é ideal para surfar ciclos de alta da taxa de juros, como a gente viu em 2021 e 2022, por exemplo. E também inclui os melhores investimentos para reserva de emergência. Aqui já deu para entender um pouco de como a Selic impacta a renda fixa, mas não é só isso não. Continua comigo. Nos títulos pré-fixados, você sabe quanto vai ser a sua remuneração já no momento que você investe. Se você investe R$100 por um ano com uma taxa pré-fixada de 10% ao ano, você vai receber no final os R$100 mais 10%, ou R$10. É um tipo de título bom para quem quer ter muita previsibilidade do valor do seu investimento no futuro. Só que a Selic também faz diferença nesses títulos, sim. Quando a taxa básica de juros está alta, a taxa pré-fixada da renda fixa tende a ser ainda mais alta, para compensar o tempo que o seu dinheiro vai passar naquele investimento. Isso porque os pré-fixados, em geral, não têm liquidez diária. A gente explica todos esses conceitos nas escolas sobre renda fixa. Só que imagina o seguinte, você investiu em um pré-fixado no momento que a Selic estava 7% ao ano e a taxa pré era de 10% ao ano, para você manter aquele dinheiro investido ali por 3 anos, por exemplo. Depois de 45 dias, o Copom aumenta a Selic para 8%. Outras reuniões passam e ela acaba ficando em 11%. É por isso que os títulos pré-fixados tendem a ser mais interessantes em momentos em que a expectativa para o juro futuro é de queda da Selic e não de alta. Nesse exemplo que eu dei, a Selic ultrapassou os 10% ao ano, que era a sua taxa pré-fixada. E aí você acaba perdendo aí uma rentabilidade possível disponível no mercado, embora o seu dinheiro esteja rendendo sim 10% ao ano. O último tipo de remuneração da renda fixa é uma mistura de pré e pós-fixado. Um investimento pode pagar, por exemplo, IPCA mais 5% ao ano. Os 5% são uma parcela pré-fixada, que você já conhece desde o investimento. Mas o IPCA varia mês a mês e ano a ano. Então, se a inflação medida pelo IPCA subir 10% em um ano, por exemplo, esse investimento vai render 5% mais 10%, que é 15%. Mas se no ano seguinte ela subir só 5%, o investimento vai render 10% no total. Esse tipo de remuneração é ideal para cenários de preços pressionados porque te protege da inflação. A Selic impacta nele porque ela tende a controlar a inflação e também por conta das mudanças na taxa pré-fixada, como eu mencionei. Novamente, se a Selic está mais alta, a taxa pré-fixada que acompanha esses títulos pode ser mais alta. Mas também depende do quão pressionada está essa inflação, porque o risco dessa inflação subir demais também está embutido nessa taxa pré. Existe também uma escola de investidores sobre marcação a mercado, caso você queira entender melhor como a remuneração do título afeta no preço desse título. Todos esses links vão estar aqui na descrição. E é basicamente isso. Se você quer entender também como a Selic impacta em ações,
tem uma escola de investidores inteirinha em que a gente fala sobre isso, sobre os setores e sobre como essa taxa afeta no preço dos ativos no mercado na B3. Eu também vou deixar na descrição desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like para ajudar esse conteúdo a chegar a mais pessoas e ajudar mais pessoas. E também deixa aqui nos comentários a sua sugestão para as próximas escolas de investidores. Obrigada pela companhia e te vejo em breve.